Saudamos a todos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando nesta noite mais um programa AD News EBO. Este programa que está sendo realizado logo após uma abençoada noite de louvor e de adoração no culto da Escola Bíblica de Obreiros de 2021. Esta que comemora a 65ª edição de Escola Bíblica de Obreiros no estado de Pernambuco, que é presidida pelo pastor Ailton José Alves, e toda a igreja de Pernambuco está, neste momento, participando com alegria das plenárias, os obreiros no caso, e a igreja durante a noite desses cultos que têm sido bênção, tanto ontem como hoje, e acreditamos que assim ocorrerá até o último dia, se assim Deus permitir. Meus queridos irmãos, dando início a esta programação, nós somos gratos a Deus por estarmos aqui participando deste programa, bem como também agradecemos a Deus pela sua audiência aqui conosco. Louvamos ao nosso Deus pela vida do nosso amado pastor presidente, que tem nos concedido esta oportunidade de estar com cada um dos irmãos. E nesta noite, para abrilhantar este programa, nós contamos com a presença do pastor Jaime Alexandre. Ele que já foi missionário da nossa igreja na cidade de Nicanor, Otamendi, também na cidade de Mar del Plata, onde ele presidiu a missão da Argentina, e também foi pastor em várias igrejas do nosso estado. Eu, inclusive, fiz aqui anotações das cidades, porque estamos diante de um homem de Deus de uma larga experiência, servindo a obra do Senhor, e o seu legado, as suas experiências e o seu serviço para o Senhor servem de exemplo para cada um de nós que somos obreiros. Pastor Jaime, ele dirigiu a igreja de Pedra, de Arco Verde, Petrolândia, Garanhuns, Jatobá, Tacaratu, Caraibeiras, Olho d'Água, Ibimirim, Poço da Cruz, Inajá, Mariana, Cacimba Nova, Caruaru e, por fim, ele também dirigiu a igreja que está em Belo Jardim. Isto sem deixar de mencionar que o nosso amado pastor Jaime Alexandre cooperou por 18 anos ao lado do nosso pastor, cooperando na mesa diretora da Convenção de Ministros das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco. E neste momento, gostaríamos de saudar o pastor Jaime com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, neste momento, me dirigir também com a minha saudação, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para toda a audiência da Rede Brasil de Comunicação. Inclusive, nesse momento, aproveitando a minha saudação, me dirigindo ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, com quem eu tenho servido até esse momento, como já foi mencionado, e quero, meu digno pastor, lhe agradecer por esta oportunidade. E também a todos os obreiros, da nossa Escola Bíblica de Formação de Obreiros, e Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. E a minha muito digna esposa que está, neste momento, orando por mim. Amém. Meus amados, também estamos contando nesta noite com a honrosa presença do evangelista André Alencar, ele que também já cooperou com o nosso pastor no campo de missões, na cidade de Nicanor, Otamendi, e também na cidade de Mar del Plata, e atualmente coopera com o pastor na cidade de Santa Cruz do Capibaribe como pastor daquela igreja, e já pastoreou também a igreja que está em Belo Jardim. E nós estamos contando com a sua presença. A paz do Senhor, pastor. Fique à vontade para as saudações iniciais. Paz do Senhor, evangelista Sóstenes. Quero estender também a minha saudação a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Brasil de Comunicação, transmitir a nossa satisfação pelo privilégio que Deus, através do pastor da igreja, nos tem concedido de estar vivenciando um momento tão marcante na história da nossa igreja. Cada escola bíblica que acontece é um momento de Deus reafirmar no coração de cada obreiro os princípios que fazem com que a nossa igreja tenha esse corpo de unidade, essa valorização da sã doutrina. E nós já queremos parabenizar toda a organização. Tivemos aí um culto extraordinário. Esses dias têm sido extremamente abençoadores e eu me sinto privilegiado de poder estar aqui ao lado
tanto do senhor como do pastor Jaime. Enquanto eu lhe ouvia, eu lembrava que eu costumo andar sempre seguindo os passos do pastor Jaime. Ele esteve em Otamendi, eu estive em Otamendi. Ele esteve em Mar del Plata, eu estive em Mar del Plata. Ele esteve em Belo Jardim, eu estive em Belo Jardim. E hoje ele está aqui e eu estou aqui juntinho dele. Isso é uma honra e uma alegria muito grande, pastor. Obrigado. Que bênção, meus queridos. E na hora da apresentação, foi o sentimento que também tive, porque algumas cidades que mencionamos, tanto do campo de missões como aqui no estado de Pernambuco, o pastor André esteve acompanhando os passos do pastor Jaime. E eu acredito que o tema que temos para esta noite, para refletirmos aqui, você entenderá bem que será de bênção para todos nós. Mas também queremos aqui fazer a apresentação do evangelista Osiel Silva, ele que coopera com o nosso pastor como ministro auxiliar aqui na capital, coordenando área, auxiliando o nosso pastor, já coordenou algumas áreas em Recife e hoje está coordenando a área de número 6. Para os irmãos que não conhecem, a área de número 6 é a área que está na região de Olinda e ali está o servo do Senhor cooperando com o nosso pastor. A paz do Senhor, evangelista. A paz do Senhor, pastor Sóstenes, é um prazer estarmos aqui nesta noite, não é? Muito maravilhosa e tem sido de bênção para cada um de nós. Sempre que tem a EBO, nós aprendemos e agradecemos a Deus, não é? Pela vida do nosso pastor presidente, do corpo de obreiros que sempre estão ativos no trabalho, na obra do Senhor. É um prazer também rever pastor Jaime Alexandre, o evangelista nosso irmão André Alencar, Deus abençoe. É um prazer para nós. Estamos muito felizes por estarmos aqui recebendo da parte de Deus as bênçãos que Ele tem proporcionado para cada um de nós. Glória a Deus. Eu acredito, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha, que você já foi impactado com a noite de abertura, a noite de ontem. Você, querido obreiro e querida esposa deste obreiro, você foi impactado, o senhor, a senhora foi impactado durante o dia que tivemos diversas plenárias. Hoje à noite, a mensagem da palavra de Deus mais uma vez tocou o nosso coração. Mas para a programação de hoje do AD News EBO, nós temos um tema muito interessante, que é conservando os marcos antigos. Mas antes de nós refletirmos sobre este tema, acredito que será bastante interessante visualizarmos aqui um vídeo que fala da história do pastor Joel Carlson, que foi o nosso missionário que trouxe a palavra de Deus aqui para Pernambuco em 1918. Os pioneiros já não estão entre nós. Muitos baluartes desta igreja já descansam no paraíso, mas seus exemplos, seus ensinos, suas vozes ainda se fazem escutar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade e pavês é escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Joel Carlson, em sua saudosa memória, foi o homem que começou esta obra. Pregou 2 anos, não se entregou a ninguém. E ele disse sim, vamos embora para nós. Mas morava na casa de João Ribeiro, e muitos irmãos conhecem que ele já está com o Senhor. Usou e disse, Joel, eu tenho uma grande obra para fazer. Aleluia! E a grande obra foi essa. Queridos irmãos, como podemos acompanhar por este vídeo que foi agora apresentado, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, ela tem completado o seu centenário e já ultrapassamos, não é?
este marco histórico. E esta igreja tem preservado a unidade dos obreiros, esta igreja também tem preservado a doutrina, a sã doutrina da palavra de Deus e, claro, os bons costumes. Então, gostaria aqui de dirigir ao pastor Jaime a seguinte pergunta: como a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, ela vem conservando os marcos antigos estabelecidos pelos primeiros missionários e os pioneiros desta igreja, pastor? Olha, evangelista Sóstenes, a priori, eu posso dizer, ao começo da minha vida, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, foi um pedido que eu fiz a Deus com o fito de Ele me mostrasse uma igreja que ela tivesse exatamente uma doutrina que fosse condizente com o meu desejo. E quero dizer para toda a audiência que Deus o fez, me levando à aceitação na Igreja Evangélica Assembleia de Deus até os momentos de hoje. E eu tenho acompanhado, tive a felicidade de assistir às escolas bíblicas a começo, quando estava ainda na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Encruzilhada, ali. Então, a começo, eu tive grandes oportunidades e até o presente, com meus 44 anos de obreiro na Casa de Deus, tenho acompanhado e os passos dos bons pastores que eu tive, pela graça de Deus, de ter o bom acompanhamento, como no caso do pastor Amaro Mariano, que é meu pai na fé, e ressaltando que a Igreja Assembleia de Deus em Arco Verde é a minha mãe. Eu fui lá que eu aceitei a Jesus e foi lá que eu fui formado como obreiro pelo pastor Amaro Mariano de Barros, e como foi citado, as igrejas que eu pastoreei, a começar da Cidade de Pedra, foi exatamente com o pastor Amaro Mariano de Barros. E, sendo assim, eu fiz uma observação muito importante aqui nessa pergunta da conservação, e é tudo aquilo que se mantém conservado ou com zelo. Veja que o tempo vai passando, mas a Assembleia de Deus, ela tem os seus estatutos, tem sua história, tem a palavra de Deus constantemente em todas as congregações. Então, uma liderança com muito ardor, com muita lágrima, com muito sofrimento, e que tem exatamente sustentado e conservado essa igreja. E com essa observação, em Malaquias, no capítulo 3, o versículo 6, que diz o seguinte: Deus disse, eu não mudo. Deus não mudando, a sã doutrina não pode mudar. É verdade, pastor. Certo? E quando nós lemos também na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 41 por diante, lá está exatamente demonstrado que aqueles que se converteram ao Senhor, que aceitaram Jesus como Salvador, quase 3.000 almas, elas foram batizadas e permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Então, esta é a conservação tanto do Antigo Testamento, como está no capítulo 22 e o versículo 28 de Provérbios, conservando os marcos antigos. Não remover os marcos antigos, vem para o Novo Testamento a mesma doutrina dos apóstolos e a mesma conservação. Amém. Pastor, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade, com a sua permissão, de ler o texto que o senhor acabou de citar em Provérbios, capítulo de número 22, Sim. E o verso de número 28, que diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. E, graças a Deus, nós temos visto que esta marca tem sido estabelecida, e as gerações posteriores, elas também têm seguido estas mesmas marcas. Não é assim, pastor André? O senhor que vem cooperando com o nosso pastor, né? Desde o campo de missões, aliás, antes disso, né? Aqui em Recife, cooperando no Templo Central com o nosso pastor, e depois foi ao campo de missões, pastoreia 2 grandes igrejas ali, e hoje está dirigindo a 2ª igreja, né? No estado de Pernambuco. Verdade. Pastor, eu entendo que quando nós observamos o Antigo Testamento, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, quando nós temos uma geração nova
que se distancia dos princípios estabelecidos pela geração que a antecedeu. Quando ocorre esse distanciamento, o povo de Deus sofre consequências terríveis. Nós observamos isso no ministério de Josué. Josué aprende aos pés de Moisés, e é interessante que ele ouve da parte de Deus: como fui com Moisés, assim serei contigo. Porém, quando Josué morre, toda a geração que foi contemporânea dele, quando morre, não havia na geração seguinte uma continuidade daqueles princípios. E por não haver, o povo entra num ciclo de declínio espiritual. Observando o que o pastor Jaime comentava, lembrava das palavras de Timóteo, que o pastor Jaime ele traz isso muito forte, que imprime isso muito em nós que somos obreiros mais jovens, essa referência dos nossos pais. O pastor Amaro Mariano foi um homem que deixou marcas profundas na geração do pastor Jaime, e eu que venho de uma geração que não tive a oportunidade de conviver com o pastor Amaro Mariano, mas convivi com homens que foram formados por ele. E isso é uma oportunidade de absorver o que esses homens implantaram na igreja. Aquele cuidado que o apóstolo Paulo tinha quando ele dizia a Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que eles ensinem a outros. Então, a preocupação de Paulo era de que houvesse uma continuidade e uma conservação daqueles princípios. E eu entendo que nós nunca podemos abrir mão desse molde, desse modelo que foi implantado por Deus na nossa igreja através dos nossos primeiros pais. Amém. Enquanto nós estamos aqui conversando, né, ouvindo as experiências e os ensinamentos dos nossos pastores, eu percebo aqui, pastor Jaime, que nós temos o senhor como um pioneiro diante dessa geração mais jovem, e como o senhor mesmo falou antes de começar a programação, que conheceu e aprendeu com o pastor Amaro Mariano, como já foi citado, também pastor Amaro Salvino, o pastor Amaro Salvino. Pode ficar à vontade, pastor. Pastor Pedro Leite, pastor José Ananias. E assim, vamos acompanhar maciçamente o nosso pastor presidente, né? Que é o nosso pai doutrinador, né? Que é um dos homens que, sinceramente, que eu mais admiro, e exatamente quando ele está ali no púlpito doutrinando, porque ele sabe exatamente distribuir a mensagem da palavra de Deus. Eu sempre oro que Deus continue o abençoando. É por isso que o inimigo tem muita raiva do trabalho que ele faz. E é interessante que o senhor participou desde a época do pastor José Amaro, todo o ministério do pastor José Leôncio, e agora tem acompanhado o pastor Ailton. Sim. E percebe no pastor Ailton essa segurança lá da época que o senhor aceitou a Jesus. Exato, porque quando eu fui enviado para a cidade de Pedra, foi exatamente com a anuência do pastor José Amaro, enviado pelo pastor Amaro Mariano de Barros, né? Quando eu fui enviado. E com isso, que eu gostaria também de dizer que a cidade de Arco Verde é minha cidade onde eu nasci e também onde eu aceitei o Evangelho e onde também foi a minha formação de obreiro dali, que, pela graça de Deus, o pastor Amaro Mariano de Barros, com o pastor José Amaro, com o pastor Leôncio e com o pastor Ailton José, que é o nosso pastor presidente, com quem exatamente eu trabalhei, e pela graça de Deus eu agradeço muito em nome de Jesus. Amém. E nós temos aqui, meus amados irmãos, a presença do evangelista Osiel Silva, que talvez uma boa parte dos irmãos não sabem, mas ele também é filho de pastor, não é? Isso. Ele pastoreou no interior do estado. Pastor Oscar. É o pastor Oscar. E o senhor vem também de uma geração que aprendeu a conservar, não é isso? É verdade, pastor Sóstenes. Os marcos antigos, né? Os marcos antigos. E é importante, né? Porque eu sempre trago em memória os ensinamentos. Nós acompanhamos ali o pastor Manuel Filadelfo, ali em Ribeirão, quando estávamos ali junto com meu pai, e vimos ali a segurança, não é? Que aqueles homens de Deus tinham no trabalho, na obra do Senhor. E vale salientar que a cada
culto de doutrina, a cada culto de ensinamento, a gente aprendia muito ali, não é? Pastor Manuel Filadelfo, ouvi várias vezes o pastor José Amaro, também o Manuel Amaro, não é? Ou Amaro Mariano. Pastor Amaro Isso, pastor Amaro Mariano. Teve várias vezes ali em Araçoiaba, quando o pastor Oscar, meu pai, estava ali, dando aquela assistência também na cidade de Araçoiaba. E foi muito importante. E a gente aprende muito com esses homens de Deus, que até agora têm conservado os princípios bíblicos e têm fincado, não é? Como a palavra de Deus nos diz, não é? A estaca está bem firmada e nós, obreiros novos, estamos seguindo, não é? Esses passos e o legado que o meu pai também deixou, o pastor Oscar, que trabalhou muito junto ali com o pastor Manuel Filadelfo, nós aprendemos e estamos levando até o dia da volta de Jesus. Que bênção, né? Pastor Jaime, a igreja durante esses 100 anos, ela tem crescido e Jesus tem salvado muitas vidas e durante esse período a igreja tem trabalhado na formação de obreiros, não é? Agora, quais são as características, pastor, que o senhor poderia destacar aqui tanto para nós que estamos no estúdio, como aqueles que também estão em casa nos acompanhando? Quais são as características que podem ser destacadas na formação desses obreiros? As características exatamente, nós falamos do modelo da conservação, depois vem a formação, né? O obreiro formado pelo obreiro, quer dizer, pelos nossos pastores. E eu fiz uma anotação de um versículo e gostaria de ler porque ele é muito importante. Na segunda carta do apóstolo Timóteo, ou seja, do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 3 ao 6. E se nós podemos ler na segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. Com essa importância que, pela graça de Deus, nós temos aqui, o apóstolo São Paulo, ele fazendo uma menção de Timóteo, dizendo o seguinte: dou graças a Deus. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que desperte do dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quando estava lendo este versículo, eu fiquei exatamente recordando os tempos passados que eu vivenciei com os meus pastores e também outros obreiros que foram da minha época e, posso dizer assim, infelizmente, eles não conservaram esse ateamento, esse fogo. E Paulo, como ele quando fez a viagem, na viagem missionária, Paulo levou Timóteo. Timóteo era um discípulo, que esse discípulo, ele foi exatamente mencionado pela igreja para Paulo. E Paulo levou ele para a missão e lá nessa viagem, Paulo pôde observar nele aquelas lágrimas, aquele choro, né? Aquele obreiro conservador, sendo um jovem, mas Paulo observava nele um motivo. Disse: olha, eu sei que você aprendeu de sua avó, você aprendeu de sua mãe, Eunice, e por isso eu me lembro de você, Timóteo. Aí escreve uma carta, porque me parece que Timóteo estava precisando de um ateamento, porque quando ele foi empossado na igreja de Éfeso, ele era ainda muito jovem.
Então, ele pegou uma igreja maciçamente, com muitos obreiros, e também uma cidade que tinha uma deusa, que é indiana, e havia aquela romaria. E Timóteo parece assim, que ele estava um pouco meio abalado por ser um jovem, dirigindo uma igreja de anciãos, de presbíteros mais antigos. Aí Paulo diz, não, eu vou escrever uma carta para Timóteo e vou dar um reforço. Fortifica-te, ó Timóteo, na graça que é em Cristo Jesus. Amém. Dando uma força, te lembra, naquele dia que eu orei por você, você recebeu as minhas mãos com imposição. Você lembra, Timóteo? E pediu para que ele sacudisse, que ele se levantasse, que ele se erguesse, que ele assumisse a responsabilidade dele. Então, essa é exatamente não fugir das veredas antigas e dos costumes antigos também. Amém. É emocionante, né? Ouvir o relato do apóstolo Paulo através da visão que o pastor Jaime está trazendo. Mas eu gostaria de dirigir uma pergunta aqui ao pastor André. Nós estamos no período de escola bíblica e qual é a importância da escola bíblica de obreiros na conservação da sã doutrina, dos bons costumes da igreja? Pastor, nós aprendemos tanto aprendemos como isso pode ser perfeitamente verificável, que a igreja ela é dinâmica, a igreja ela cresce, ela se desenvolve e num espaço de tempo relativamente curto é possível nós encontrarmos pessoas que nós vimos adolescentes e dentro de pouco tempo nós estamos vendo essas pessoas casando, daqui a pouco já estão sendo aproveitadas para o ministério. Eu ouvindo aqui o evangelista Osiel, ele falando e me passou um filme na mente, porque o pastor Oscar foi um dos primeiros pastores a me dar as oportunidades. Eu lembro que eu ia muito lá em Araçoiaba, que o pastor Oscar me deu essa oportunidade de pregar, assim que o pastor Manuel Amaro me levantou no ministério. Então, esse dinamismo vai fazendo com que Deus vá repondo essa necessidade, porque uma geração vai nos deixando e uma geração nova vai surgindo. E nessas gerações novas que surgem, Deus precisa estabelecer, porque às vezes o que acontece? Às vezes um obreiro, ele nitidamente tem uma vocação, percebe-se que ele tem uma chamada, mas a questão da formação, ela depende de elementos externos, daqueles que estão ao seu redor. Paulo dizia para Timóteo, tu, pois, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Então, Timóteo não aprendeu apenas com o que Paulo ensinava, mas com o próprio estilo de vida que ele via no apóstolo. Numa escola bíblica de obreiros, os obreiros mais novos que vão chegando, eles têm a oportunidade de conhecer esse ambiente, de conviver por um período de tempo com homens que são referências, né? no ensino da palavra, no apacentar da igreja, porque nós precisamos tanto de referenciais de púlpito, mas também de referenciais no apacentar. Às vezes tem homens que são grandes referências na doutrina, isso é fantástico, mas nós temos também grandes homens que às vezes não se destacaram tanto pelo manejar das palavras, mas foram exímios apacentadores. E a escola bíblica de obreiros, nesse sentido, ela traz para o universo do obreiro jovem essa percepção. Ele vai conviver, ele vai ouvir experiências de homens de Deus que têm a experiência dos anos de ministério. E tudo isso, aos poucos, vai imprimindo o caráter, vai forjando o obreiro para o propósito que Deus tem com ele na vida futura. Amém. Meus amados irmãos, eu acredito que como nós aqui no estúdio estamos sendo muito abençoados, você em casa também está sendo abençoado por esses ensinamentos, a exposição bíblica, os testemunhos que aqui estão sendo falados, mas nós iremos a um breve intervalo. Porém, antes, nós iremos ouvir aqui o evangelista Osiel Silva. Ele irá louvar ao Senhor. O obreiro também sabe louvar a Deus, viu? Sabe cantar, sabe adorar o Senhor. E aqui o evangelista Osiel vai louvar e em seguida nós estaremos indo ao intervalo. Muito bem, vamos louvar ao Senhor.
qual passarinho vai seu ninho procurar. Eu te procuro, ó Pai, pois quero descansar. Enquanto a noite cai, ergo minha voz e te suplico, ó Deus, protege os filhos teus, vela por nós. O mundo é mau, Senhor, mas tu és bom, meu Rei. A pés enxutos, mais um dia atravessei, e agora ao repousar nos braços teus, qual Miriam direi, só o Senhor é Deus. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta no segundo bloco do programa ADNews EBO e queremos desde já agradecer a sua audiência conosco. Você pode também nos acompanhar e compartilhar o nosso link. Você pode fazer isto através do YouTube, pelo IADPE Live ou Rede Brasil Oficial. Também pelo Facebook ou pelo Instagram, você pode fazer esta mesma conexão compartilhando o nosso link com os seus amigos e com os seus familiares. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade também temos o privilégio de anunciar uma super novidade da editora Berea, o lançamento do livro escrito pelo nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves. O livro é intitulado Uma Trilogia da Igreja em Cantares de Salomão. Esta obra é baseada numa série de estudos bíblicos que identificam a igreja como jardim fechado, manancial fechado e fonte selada, trazendo uma abordagem sobre a conservação da noiva de Cristo através da preservação da doutrina bíblica e aponta como as falsas doutrinas e os falsos mestres são um perigo para a pureza da igreja. Adquira já o livro na Livraria Berea ou acesse o site livrariaberea.com.br ou envie uma mensagem pelo WhatsApp 81991962255. Amém. Meus queridos, nós temos aqui o nosso amado pastor Jaime, como já apresentamos, como também o pastor André Alencar e o pastor Osiel Silva, que está conosco aqui nesta entrevista. E gostaríamos de dirigir ao pastor Jaime uma pergunta bastante interessante. Biblicamente, quais são os perigos de remover os marcos antigos? O senhor, pastor, que já teve uma vasta experiência de substituir pastores e também de ser substituído. Aqui no primeiro bloco falamos que o evangelista André, ele substituiu o senhor em Belo Jardim, na cidade de Belo Jardim. Hoje, também, o senhor, pastor, foi substituído pelo pastor que hoje está pastoreando na cidade que o senhor pastoreou por 16 anos, a cidade de Caruaru, que hoje é pastoreada pelo pastor Júnior. Então, fique à vontade, pastor, para esta pergunta. Muito bem, pastor Sóstenes, né? Veja bem, a primeira pergunta que eu gostaria de responder biblicamente. Certo. E depois, é claro que faremos menções de mais algumas coisas. Eu chamo a atenção dos ouvintes da Rede Brasil de Comunicação para lermos na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, o cuidado que Paulo teve com esse jovem obreiro.
no capítulo 4, primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A primeira pergunta, ela está respondida na apostasia. É muito perigoso, me dirijo para os obreiros, novos obreiros, quando nós lemos uma literatura, que deveríamos primeiramente perguntar ao pastor da igreja se aquela literatura ela tem uma formação doutrinária, que é digna de ser aceita, de ser lida, de ser concebida. Então, quando o obreiro ele tem essa atenção de voltar-se para seu pastor com o intuito de ler uma literatura e pergunta para ele se aquela literatura é digna, ele jamais será afastado ou desviado dos princípios bíblicos. E Paulo ele falava aqui dos maus obreiros, fraudulentos. Foi aí, pastor Sóstenes, que Paulo ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 1 por diante, quando ele fala da sua ansiedade e quando ele fala do seu amor pela igreja. Mas ele diz o seguinte, aos Coríntios, diz o seguinte, que ele tinha aquela dor, ele tinha uma causa sentimental de ver que ali aquela igreja estava aceitando maus obreiros. E ele citou exatamente como a serpente enganou a Eva com a sua doutrina, com a sua maneira de falsidade. Ele disse, eu temo que vós também sejam afastados da doutrina que há em Cristo Jesus. Porque ele disse, eu estou preparando uma igreja, a saber, para o esposo Cristo. Então, o sentimento de Paulo, a doutrina dele, estava voltado para Cristo. E aí, naquela pergunta que Jesus fez a Pedro, Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que todos estes? Aí Pedro respondeu e disse, eu amo, Senhor, te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus se dirige novamente para ele na segunda pergunta, Pedro, filho de Jonas, tu ama-me mais do que estes? Amo, Senhor, tu sabes. Você apacenta minhas ovelhas. A terceira vez, Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse, eu amo, Senhor, tu sabes tudo que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, pastor Sóstenes, entregar uma igreja que não ama Jesus está perdendo exatamente as ovelhas. Segundo, as ovelhas, elas não são do pastor que dirige. As ovelhas são de Jesus. Jesus diz, as minhas ovelhas, se você me ama, disse ama, então apacente. Então, Jesus sabia que Pedro era um pastor que amava ele. Aí, quando o senhor, foi o senhor que leu em Provérbios, capítulo 22, o senhor poderia ler esse versículo, pediria, por favor, e o versículo 28? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Veja o versículo seguinte, o que é que diz? Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. A plebe quer dizer obscuro. Quer dizer,
entregar ao rei. A pessoa que está fazendo uma obra, esse pode ser posto a um rei. Mas ele diz, mas entregar a obra a um obscuro, que é um obscuro? É uma pessoa sem luz, sem iluminação, é uma pessoa sem responsabilidade. Então, era isso que esse obscuro ele não poderia ser serviçal do rei, que se botasse para si, os marcos antigos seriam destruídos. E, voltando para a segunda pergunta, eu gostaria de mencionar, porque o pastor André, ele mencionou o meu nome, e eu fiquei assim, pastor André, meu Deus, aonde eu cheguei, fui saindo, o senhor chegou. Aí eu pergunto, e como estavam os marcos? Eu fiquei assustado. O pastor André, de passo a passo, ele vem, aí eu disse, pastor André está me perseguindo. Porque eu saio de uma igreja e ele chega lá. E eu digo, será que ele está me observando? E eu fico com o coração batendo, pastor, eu lhe pergunto, o senhor encontrou os marcos como devidamente deveria ser de um pastor? E principalmente o senhor, um pastor jovem, inteligente, a gente lhe ama muito, porque sabe que Deus tem um grande negócio na sua vida. Quando nós lhe ouvimos, todos nós temos as nossas dificuldades, mas faz parte do trabalho. Não estranhe, porque o obreiro ele tem que sofrer para orar mais, para jejuar mais, para ele entender mais as ovelhas. Quando nós não sofremos, nós não entendemos as ovelhas. Porque quando nós observamos uma ovelha e a gente muitas vezes não entendemos ele, porque não passamos, nós não sofremos. Por que a Bíblia diz que Jesus sofreu? Mas a resposta é essa. Ele sofreu para nos entender, para me conhecer. Quem é pastor Jaime? É um homem fraco. Eu preciso de ajudar ele. E é o que ele tem me feito e tem me ajudado até hoje. 44 anos de obreiro, pela graça de Deus, a mão divina tem me sustentado pela graça de Deus e poder conviver com meus pastores. Acredito nessa entidade do trabalho. É claro que todos nós precisamos de aconselhamento, acho que todos precisam, mas evidentemente eu tenho guardado no meu coração um grande respeito dos meus pastores, não só dos pioneiros, hein? Dos meus jovens, dos pastores jovens, nós temos exatamente trabalhado. Então, eu espero que o senhor, pastor... Pastor, eu fui um privilegiado poder ter passado por onde o senhor caminhou. O senhor fez a citação rápida de uma passagem que eu entendo, pastor Sóstenes, que ela deve ser um dos pilares dos novos obreiros. É quando o profeta Jeremias diz, perguntai pelos caminhos antigos, ponde-vos nas veredas antigas e perguntai qual é o bom caminho. E eu vejo, pastor, como um cuidado de Deus, quando Deus permite que nós, obreiros mais jovens, tenhamos a oportunidade de trilhar por caminhos por onde o Senhor e outros servos de Deus passaram, eu vejo o cuidado de Deus e vejo também uma grande responsabilidade. Eu gosto de pensar que a minha geração, isso é muito fácil de entender, pastor, a minha geração nunca vai ser digna de amarrar a sandália das gerações que nos antecederam, porque os senhores receberam essa igreja em um tempo muito mais difícil, com menos recursos, com maiores desafios. E eu entendo claramente que a passagem que melhor caracteriza a nossa geração é a dos trabalhadores da última hora. Nós não sofremos e não trabalhamos como os nossos pais, mas repousa sobre nós uma grande responsabilidade. Qual? A geração do Senhor e de quem lhe antecedeu foi a geração de quem saiu abrindo estradas, colocando com muita dificuldade os trilhos e preparando o trem com os vagões, que eu gosto de ter essa figura de linguagem de que esse trem com os vagões foi a responsabilidade de conduzir a igreja. A nossa geração mais jovem já encontrou os trilhos postos, o trem e os vagões colocados nos trilhos. O que Deus espera de nós é a responsabilidade de manter, de conservar esse trem nos trilhos. Então, quando eu cheguei em Otamendi, em Mar del Plata, em Belo Jardim, a locomotiva já estava pronta.
O que Deus espera de mim e de tantos outros é que nós conservemos o trem que nós recebemos de homens como o Senhor e tantos outros que nós admiramos, que a gente conserve esse trem nos trilhos, dentro do padrão que os senhores aprenderam de Deus e transmitiram para nós. E respondendo à pergunta do pastor Sóstenes, eu entendo que se nós removemos os marcos antigos daqueles que nos ensinaram, daqueles que nos formaram, o grande perigo é de nós fazermos o trem sair dos trilhos, e isso é muito grave. Por isso, a grande responsabilidade que a nossa geração mais jovem tem sobre os ombros. E a pergunta que o senhor fez a respeito da cidade de Caruaru. De todo esse trabalho, para mim, foi assim, com coisas maravilhosas, né? Porque, graças a Deus, grandes vitórias Deus me deu com a ajuda dele. Mas a cidade de Caruaru é uma cidade que tem uma boa habitação, muitas igrejas. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela cresceu, ela tomou rumo, ela assumiu mesmo pela graça de Deus. E por lá passou também o pastor Mário Mariano, o pastor José Ferreira, o pastor Manuel, e outros que passaram. E eu, finalmente, assumi aquele trabalho ali em 1998. Passei 15 anos ali. Quando eu cheguei, tinha 16 igrejas, 16 trabalhos. Deus abençoou maravilhosamente. Quando eu saí, que foi imposta do pastor Ailton Júnior, que eu vou falar um pouquinho a respeito disso, a igreja eu entreguei para o pastor... Pastor Samuel, desculpa, a memória é lá. Pastor Samuel, com 105 igrejas. Comecei com 16 e, pela graça de Deus, chegamos a 105 igrejas. Inclusive, a compra daquele templo e a construção, que hoje nós podemos dizer que Deus me deu também outra grande bênção, não só a compra daquele terreno, construir aquela igreja e deixar na construção para ser exatamente acabada. Aí Deus mandou o pastor Ailton Júnior, não é? Que pela graça de Deus foi divinamente, Deus mandou, como todo esse Deus manda divinamente, pode dizer, mas ele chegou exatamente como um jovem de uma lucidez, de uma cabeça bem feita, né? Que tem um pai que é muito inteligente. E, assim, podemos dizer, do dia para a noite, que se pode dizer que a gente não esperava que era tão assim, ele inaugurou aquela igreja que é exatamente podemos dizer, um templo suntuoso, bonito, brilhante. E eu digo assim, Deus, tu me abençoaste tanto, porque me deste o prazer de ver esse templo inaugurado, porque uma igreja para 5.000 pessoas com, parece que a mim não foge da memória, com 8 andares, não é isso? 8 andares, e a nave, e tudo isso foi a minha construção. O acabamento é o pastor Ailton Júnior, que está terminando agora os andares, mais o templo. Eu digo, Deus, que Deus maravilhoso, eu não esperava, Deus, mas tu mandaste teu servo e está fazendo uma grande evangelização, está inaugurando, está fazendo reparações dos templos, é uma bênção maravilhosa. E ele lá tem sido uma bênção muito grande para mim, né? Deus tem me abençoado através dele, inclusive me mandou com o presbítero do Clécio, que ali estava, me dirigir para mim para chegar até aqui. Obrigado, pastor Ailton Júnior. Isso é uma bênção de Deus para mim, com a sua esposa, a irmã Cristiane. Então, Deus abençoe, né? E eu espero que exatamente esses marcos que foram plantados pelos nossos pais, pelos pioneiros, eles permaneçam com a dedicação dos jovens também, que leem a Bíblia, que se dediquem ao Senhor, que caminhem com seus pastores, que obedeçam os seus pastores, que assim exatamente terão um bom seguimento. Que bênção. Meus amados irmãos, eu acredito que, como nós aqui no estúdio, estamos sendo muito abençoados
Por mim, pastor, eu continuaria fazendo diversas perguntas aqui aos senhores, porque aqui, neste momento, está acontecendo uma escola bíblica de obreiros, viu? Me permita usar esse termo, porque uma escola parte do pressuposto de ensinamento, de aprendizado. E é isso que está acontecendo aqui. As lições que estão sendo passadas para nós são muito importantes e você tem a oportunidade de compartilhar este link com os seus irmãos, amigos, familiares, para que outras pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Mas temos aqui uma pergunta para o pastor André Alencar. Quais são os passos que os obreiros mais jovens devem seguir para conservar os marcos antigos? O senhor que vem de uma geração mais jovem, mas já experimentado na obra, passando pelo campo de missões e hoje pastoreando a igreja que está em Santa Cruz do Capibaribe. Então, por certo, o senhor já pode dar os conselhos a esses obreiros mais jovens de como conservar os marcos antigos. Eu entendo, pastor Sóstenes, que o ponto principal é a proximidade com a liderança. É muito fundamental, é muito salutar que o obreiro mais jovem, ele precisa entender que ele não aprende apenas só nos livros, ele não aprende apenas no ambiente acadêmico, ele aprende por meio do exemplo, ele aprende por meio da convivência. É muito importante. E a gente vê isso em toda a história bíblica. Josué, enquanto jovem, não se apartava da tenda, estava ali na porta da tenda de Moisés. Eliseu, antes de substituir o profeta Elias, ele foi conhecido como o moço que deitava água nas mãos de Elias. Então, ele aprendeu a servir ao lado de Elias. O próprio Samuel, que apesar de conviver num ambiente difícil, como era do caso de Eli e dos seus filhos, mas Samuel conseguiu conviver absorvendo o que deveria ser útil para o seu ministério, mas aprendeu algo. Então, é importante que haja essa proximidade. A gente tem um exemplo que eu considero um dos maiores no Novo Testamento, de Tito e de Timóteo. Eu fico imaginando a honra de um obreiro jovem como Tito ouvir do apóstolo Paulo: por esta causa te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda restam. É ouvir o seu líder dizer: eu não vou poder fazer, mas eu estou delegando a você porque eu confio em você. Por que Paulo tinha essa confiança em Tito? Certamente porque Paulo observou no tempo de convivência com Tito, a convivência de Paulo com Timóteo, apesar de conhecer as debilidades de Timóteo, mas Paulo tinha a segurança por entender que aquele jovem obreiro cresceu aos pés do apóstolo. Então é extremamente importante que os obreiros jovens caminhem perto de crentes mais antigos, de líderes mais antigos, que tenham o peso da vida, da experiência, para servir como inspiração e referência no desempenho das atividades do ministério daquele que está iniciando na sua chamada. Então, você, querido telespectador, querido internauta que está nos acompanhando, você pode muito bem aí entender, através das palavras do pastor André, que é importante esta aproximação com a geração mais experimentada na obra. E, por certo, o Senhor te ajudará nesses passos em nome de Jesus. E que pena que o nosso horário está chegando ao fim desta tão bela e tão maravilhosa programação que foi produzida pela Rede Brasil de Comunicação. Nós gostaríamos de abrir esta oportunidade para que o pastor Jaime Alexandre traga as suas palavras finais de consideração, não é? Esse é um momento salutar, não é? Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, a Escola Bíblica de Obreiro, que tem sido exatamente um formador teológico e também espiritual. Todos nós que temos acompanhado a Escola Bíblica de Obreiro, temos voltado com uma bagagem sustentável. Nós temos voltado com mais graça, com mais espiritualidade, com mais ânimo. E é isso que a Escola Bíblica de Obreiro tem feito com os nossos mestres, que eles têm as suas dedicações
para levar exatamente aos obreiros um lenitivo, levar exatamente uma sustentação de que o obreiro que chegou desanimado, ele possa voltar com ânimo para assumir o trabalho, para conquistar as almas, para evangelizar, para ensinar, para se doar à família. Então, eu quero agradecer a Deus também, novamente, renovo minhas palavras ao meu pastor presidente, exatamente por esta oportunidade. Muito obrigado, pastor Ailton José Alves, sou sua ovelha e Deus sabe o melhor das ovelhas que o Senhor tem. Pela graça de Deus, temos sustentado e temos conservado, pela graça de Deus, orando pelo Senhor e confiando que tudo vai passar. O Senhor, como pastor, tem sustentado em seus ombros uma grande igreja, muitos obreiros, a obra missionária. O trabalho é muito grande para o Senhor. Além de tudo, não deixa jamais de aparecer os lobos no meio para desconsiderar o trabalho que é feito, que não é só o Senhor. São todos aqueles que sofrem pela causa de Deus. Mas o Senhor é digno, é um homem que eu conheço desde quando nós trabalhamos na obra missionária, e trabalhei com o Senhor, vi a sua dignidade, assumi o seu pastorado lá, assumi a obra como presidente da obra e sei realmente todo o seu trabalho, os seus passos, como o Senhor caminhou. É inadmissível que alguém fale o contrário, porque até hoje o Senhor é um homem digno pela graça de Deus. E que Deus lhe abençoe. Na nossa irmã Judite, constantemente estamos orando para que Deus siga lhe abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Também agradecendo ao pastor Sóstenes, também ao pastor André, ao pastor Osiel, também agradecendo a todos os integrantes da Rede Brasil, que com muita dedicação vê os pormenores e levando ao ar com muita lucidez todo esse trabalho abençoado por Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor André. Bom, quero só reverberar as palavras do pastor Jaime, dizer da nossa satisfação de poder, uma vez mais, estar junto aqui a toda a equipe, rever o evangelista Osiel, estar aqui pertinho do pastor Jaime, do evangelista Sóstenes, que é um amigo pessoal, um grande amigo. Agradecer ao meu pastor presidente, por me conceder essa oportunidade e dizer a você, obreiro do Senhor, aproveite o momento. Nós estamos voltando aí de uma pandemia, mas o que Jesus disse jamais vai cair por terra. E ele falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja segue de pé, a nossa escola bíblica está acontecendo e você está tendo a oportunidade de renovar seus conhecimentos, de receber o lenitivo, como o pastor Jaime falou, e de recarregar as baterias para se preparar para mais um ano de dedicação e trabalho na obra do Mestre. Que Deus abençoe a todos. Saudações à minha família, minha esposa, à Igreja do Senhor em Belo Jardim, em Santa Cruz do Capibaribe. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Evangelista Osiel, também com suas palavras. Amém. Eu quero agradecer a Deus por este momento tão bom, tão salutar, onde a gente conversa, fala sobre a palavra, a obra de Deus. É muito importante. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e agradeço a todos a companhia de estar aqui junto ao pastor Jaime, evangelista André Alencar e ao evangelista Sóstenes. É um prazer, uma alegria para nós. Que bênção. Meus amados irmãos, eu também gostaria de externar minha gratidão ao nosso bom Deus por este privilégio que Ele nos concede de estar aqui cooperando e aprendendo com os servos do Senhor. Também agradecer ao nosso amado pastor pela confiança de mais uma vez estar cooperando aqui com toda a Rede Brasil de Comunicação. Dizer ao pastor Jaime que estive aqui com reverência e com temor e tremor diante de um homem tão experiente como o senhor.
Eu me lembro, irmãos, que ainda muito garoto, vi o pastor Jaime ali no púlpito do Templo Central. Ele esteve há 16 anos atrás na nossa apresentação ali na África do Sul e estar aqui com ele é uma honra, também com o nosso amigo, o evangelista André Alencar, que conheço desde a época de solteiro, já faz alguns dias, né? O evangelista Osiel também, grandes homens de Deus que temos aprendido a servir ao Senhor. E a você, querido irmão, pela sua audiência e a sua participação conosco. Agora vamos chegar ao fim desta programação, amanhã tendo mais a The News EBO para você e iremos concluir ouvindo um louvor através do evangelista Osiel Silva. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor, maravilha, Jesus, que delícia, sem fim é a paz que tu tens dado a mim, é a paz que tu tens dado a mim, mas existe alegria em Cristo, de suprema glorificação. E os que buscam a glória de Cristo, sorria e sempre felizes estão, pois a vida que reina no crente é a fonte que jorra dos céus. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor, maravilha, Jesus.